Bem, nós estamos em contato com o Lucas Marchioni. Toda sexta-feira o Lucas passa o gráfico para nós, as informações a respeito de como está o Covid aqui na cidade nossa de Matão. Lucas, bom dia, é um prazer ter você novamente aqui no Jornal das Saudades, na TVM, passando o gráfico dessa semana, Lucas. Essa semana que nós podemos acompanhar aí, teve um alto número de internações no hospital de nossa cidade. Bom dia. Bom dia a todos e todas, bom dia a vocês aí do programa. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar participando aqui, tentando trazer um pouco de informação para quem está aqui no nosso município de Matão. Ô Lucas, essa semana nós tivemos aí um aumento nos casos de internação no hospital da nossa cidade. Foi de 21, 18, chegando hoje a 30 internados. Qual que é o gráfico que você tem para a gente essa semana? Primeiramente, queria começar com o gráfico padrão de sempre, né, que eu trago, que são 3 curvas, né, totalizando o número de confirmados durante toda a pandemia, né. Então, a curva em azul, mais embaixo, ela mostra quantos casos nós tivemos confirmados por metodologia oficial. Nós chegamos até ontem, quinta-feira, a 611 casos. Já um pouco mais para cima, a gente vê a curva em vermelho, que é a quantidade de casos que nós tivemos confirmados desde o início da pandemia por exames particulares, que nós chegamos a 1.227. E em amarelo é a somatória dos dois, ou seja, o total de confirmados, 1.838, desde o começo da pandemia. A gente vê que tem a gente permanece ainda nessa grande diferença entre o número de confirmados oficial e o particular, né? Mostrando que a gente ainda tem uma tendência de realizar poucos testes aqui em Matão. Ô, Lucas, a gente vê que teve um aumento, pelo menos essa semana. Semana passada eu não pude acompanhá-lo, né? Mas essa semana eu estou vendo que teve um grande aumento aí nos casos aqui na cidade de Matão. E se percebe também isso que você falou, que a maioria das vezes a gente percebe aí nos particulares, né? São os testes particulares que são feitos pela própria população, né, Lucas? Exatamente. E o próximo gráfico? O próximo gráfico, ainda acompanhando em azul, é o número de casos oficiais na semana. A gente teve um decréscimo em relação a 2 semanas atrás, né? A gente chegou a um pico de 30 casos, a gente voltou para 19 casos, porém, ainda é um número alto, considerando que a gente está realizando poucos testes, porque nós chegamos a 19 testes por metodologia oficial nessa semana, e se a gente passar para o próximo gráfico, a gente vai ver que em testes oficiais, apesar da gente cair ainda, a gente está num número, no terceiro número mais alto desde o início da pandemia. A gente teve 80 novos casos confirmados por laboratórios particulares. Então a gente percebe que apesar de ter abaixado em relação à semana passada, ainda é um valor bem alto. E se em laboratórios particulares o valor é bem alto, significa que a testagem em testes oficiais, infelizmente, ainda está baixa. O Lucas, percebe também aqui que no mês de agosto, olhando o seu gráfico aqui muito bem feito, no mês de agosto do ano passado, nós tivemos um pico também, né, nesses casos, né? Sim, exatamente. Me corrija aí se eu estiver enganado, estou olhando o seu gráfico aqui, ele subiu a 50 entre o mês de agosto e setembro aí. É isso mesmo, a gente teve uma quantidade grande de casos, foi quando a gente teve aqui no estado de São Paulo aquela onda mais alta, onde os leitos de internação foram ocupados, quando a gente teve que construir mais hospitais de emergência, né, os hospitais específicos para a Covid, né, e depois a gente teve um decréscimo nesses outros meses, a partir do final de julho, a partir, na verdade, do final de agosto, entrando em setembro, e depois a gente voltou agora, nesse começo de ano, a ter uma nova quantidade alta de casos. E, infelizmente, a gente vê isso nas internações, né? Os dados de ontem já eram alarmantes, né? Que a gente estava com 26 internações, e o boletim, agora, uma meia hora atrás, que o hospital soltou, alguns minutos atrás, informa que a gente está com 30 pacientes internados. 8 na UTI e 22 na enfermaria. Estou olhando aqui também o gráfico, assim, o mês de novembro e dezembro caiu bastante, né?
Deu pra gente respirar um pouco mais, caiu bastante os casos aqui na cidade de Matão. E agora, já em janeiro, subiu bastante também. Ô, Lucas, seu ponto de vista, isso é devido às aglomerações de festas aí entre dezembro e janeiro? Sem dúvida, sem dúvida. Tem vários fatores que contribuem. O fato da população estar um pouco cansada, e isso é natural, que esteja todo mundo um pouco cansado de tentar ficar dentro de casa. As atividades comerciais, né, as atividades de econômicas, né, elas também tiveram que voltar ativa, né, porque não dá para ficar todo esse tempo parado. Tanto é que agora nós estamos vendo, né, o reflexo um pouco disso, desse final de ano como foi, né, as festas, pessoal saindo muito, encontros entre jovens principalmente, que a gente vê que o perfil um pouco de quem está se contaminando mudou, que antes era mais quem estava em período de trabalho e mais idosos, né, que estavam indo para o hospital, e agora a gente vê que mais jovens estão estão mudando um pouco do perfil de contaminação, porque estão aglomerando, estão participando de festas, estão participando de encontros, e isso revela a quantidade de casos de pessoas internadas no hospital, né? Infelizmente é isso. O próximo gráfico, novos casos particulares na semana em Matão, Lucas. Isso, a gente vê aí que a gente ainda tem um número, em relação à semana passada, caiu um pouco. Nós tivemos o número mais alto na semana passada, de 116. Essa semana nós caímos para 80 casos. Porém, se a gente observar esse valor, ainda é o terceiro mais alto desde o início da pandemia. A gente só superou semana passada e num pico que a gente teve no meio do ano, em agosto, na verdade. Então, nós, apesar de termos caído da semana passada, a gente está caindo para um número ainda alto, que são 80 casos nessa semana. Isso é um número muito alto e isso vai refletir daqui 2 ou 3 semanas, infelizmente. Porque quando a gente fala de casos, a gente tem que entender que esses casos evoluem para internações num período de 15 a 20 dias. Então, quando a gente fala que hoje o hospital já está cheio de gente, se nada mudar no contato entre as pessoas e nesse maior contágio, a gente vai ver uma tendência de continuar assim, se não piorar. É isso que nós estamos vendo aí, que está acontecendo no Hospital Carlos Fernando Malzone. Né? Esse pico que deu aí, né, Décio? Até conversando com o Dr. Minelli. Aí você pega lá o 116. 116. Que foi o maior número da semana passada, e você vê o ambiente hospitalar agora repercutindo esse 116. Porque, como bem disse ele, do universo aí que ele está mostrando de particulares, também vai uma parte, ainda que muitos digam que é pequena, mas nunca é pequena, para o ambiente hospitalar. Isso pode explicar por que essa semana os casos pipocaram desse jeito no hospital. E se cai para 80, que também é alto, significa que a semana que vem vamos ter números altos também no hospital. Não precisa ser médico para dizer isso, está na cara. Né? É só ver a performance do vírus. Né? Muitos passam batido, outros um resfriadinho, e aí tem aquele quociente lá que é o dos casos mais graves para ser internados. E aí, o que uma semana mostra aqui em exames que foram feitos, que é isso que ele está mostrando aí, né? Ele está mostrando os exames feitos, né? São os casos particulares de exames de Matão. Dos particulares, hein? E pipoca na semana que vem lá no hospital. Impressionante, é isso mesmo. Tá vendo como o gráfico permite até quem é leigo entender como é que a coisa se processa? Fica mais fácil entender, por isso que a gente insiste toda sexta-feira, graças ao estudo semanal aí do Lucas Marchionni, em mostrar isso aí. É um gráfico que ilustra muito bem a situação, né, Lucas? Exatamente. A tentativa é trazer para a população um entendimento um pouco mais fácil, né? Para realmente compreender como a gente está lidando e o que a gente vai esperar das próximas semanas, né? Não sem achismo, né? Entendendo um pouco do que a gente vê hoje e o que a gente espera que isso resulte nas próximas semanas. Lucas, agora o gráfico do total de óbitos por Covid-19 em Matão.
que eu sempre comento que é o mais triste de eu trazer aqui, porque sempre que eu trago é porque nós tivemos pelo menos mais um óbito na semana, né? Essa semana particularmente nós tivemos 2 novos óbitos aqui, 2 pacientes que estavam internados aqui de Matão. Chegamos ao número de 37 óbitos, então já faz 4 semanas, a gente está na 4ª semana que estamos registrando óbitos, e isso infelizmente é consequência da maior contaminação, né? Se a gente imagina que a taxa de mortalidade do vírus é em torno de 1%, se a cada 100 pacientes que pegarem, a gente estatisticamente imagina que vai ter um óbito. Então, quanto mais gente pegar, maior a probabilidade da gente ter óbitos, novos óbitos na semana. E a gente vem vendo isso, né? Maior contaminação gera um maior número de óbitos. A gente veio em dezembro estabilizando, a gente passou 5 semanas sem óbitos, a gente estabilizou em 30 óbitos desde o final do ano, né? E agora, com esse final de ano, a gente vê que, além da tendência de mais internações e um maior número de casos, a gente vê que resulta isso, né? Nessas últimas semanas, a gente teve óbitos em todas elas. No mês de janeiro, nós tivemos 3 óbitos, 34, 35 e subindo para 37. 4 óbitos no mês de janeiro. 4 óbitos. É preocupante. Hoje é dia 29, é verdade que o mês está acabando, mas é um número alto aí. Não, e pelo que estava acontecendo antes, mostra o gráfico dele aqui, tá? Tinha diminuído as mortes. Na verdade, os falecimentos no hospital, em Matão, foram maiores, né? De pacientes de outras cidades. Nós estamos falando só dos de Matão. Mas outros tantos faleceram de outras cidades durante o mês. Estavam aqui internados. Exatamente. Aqui eu trago os óbitos só para contextualizar, que são de pacientes daqui de Matão e, portanto, se contaminaram aqui em Matão. Infelizmente, outros pacientes também morreram de algumas outras cidades aqui da região, já que o nosso hospital é referência. Ok. Lucas, muito obrigado. Lamentavelmente as notícias não são boas, mas precisam ser mostradas e à luz do conhecimento científico. Repito, Lucas faz aqui com isso todo um trabalho científico, ele não é desenhista. Falar logo assim, porque tem gente que acha que o rapaz lá faz desenho. Não, ele é profissional de uma área que é afim a esses estudos e ele faz todo baseado em números oficiais. Ninguém está inventando números aqui. E faz com grande competência. Muito obrigado, Lucas. Até a sexta que vem agora. Eu agradeço.